Vamos começar com as nossas primeiras notícias. Colby Covington acaba de anunciar uma decisão que pode colocar fim ao aguardado confronto de wrestling contra Belal Muhammad Nahaf, depois de uma explosiva altercação entre os dois. A tensão já vinha crescendo há dias. Depois de grandes vitórias em Milwaukee, com Colby derrotando Arman no evento principal e Belal superando Ben Askren na luta co-principal, tudo indicava que os dois finalmente poderiam resolver suas diferenças dentro do ringue. Mas em vez de simplesmente comemorarem seus triunfos, a rivalidade rapidamente se tornou algo muito mais pessoal. Colby passou vários dias provocando Belal e, segundo o contexto da rivalidade, chegou a ultrapassar os limites ao fazer comentários ofensivos sobre a esposa do adversário. Como era de se esperar, Colby não parou por aí. Durante a coletiva de imprensa, ele continuou com suas provocações e levou o trash talk ainda mais longe. Foi então que Belal perdeu a paciência. Ignorando completamente as câmeras e o ambiente ao redor, Belal se levantou de repente e avançou diretamente contra Colby. No meio da confusão, ele chegou a lançar um chute na direção do rival, obrigando uma multidão de seguranças a intervir rapidamente antes que a situação saísse ainda mais do controle. Com a rivalidade oficialmente transformada em uma guerra pessoal, a RAF não perdeu tempo. A organização anunciou que os dois deveriam resolver suas diferenças em um confronto de wrestling pelo campeonato, marcado para o próximo mês no RAF 12 em Cleveland. Mas Colby aparentemente tem outros planos. Em uma entrevista recente, ele afirmou que tomou uma decisão executiva depois de conversar com os responsáveis pela organização. Colby declarou que, por ser acionista da RAF, teria participado diretamente da decisão de abandonar o confronto contra Belal. Segundo Colby, o comportamento de Belal durante a coletiva mostrou que ele não sabe agir como um profissional. Ele criticou o fato de Belal se apresentar como um exemplo para as pessoas e logo depois partir para uma tentativa de ataque físico. Para Colby, essa atitude foi completamente inaceitável. Ele classificou Belal como alguém sem profissionalismo e afirmou que a organização deveria se afastar desse confronto. No entanto, Colby também deixou claro que não está preocupado com o resultado caso a luta realmente aconteça. Em sua opinião, ele conseguiria derrotar Belal em uma luta de wrestling em apenas 60 segundos ou menos. Agora, resta saber se esse confronto realmente será cancelado ou se a enorme pressão dos fãs e da própria organização fará com que os dois finalmente entrem no ringue. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett acaba de surpreender os fãs ao revelar que comprou um dos objetos mais curiosos relacionados ao grande evento da UFC na Casa Branca. O lutador inglês adquiriu o banco usado por Ilya durante sua luta contra Justin Gaethje e o valor pago por essa peça chamou muita atenção. Recentemente, a UFC realizou um leilão especial colocando à venda os bancos de canto utilizados por Ilya e Gaethje durante o confronto. E, aparentemente, Paddy foi quem conseguiu arrematar o banco de Ilya. O lutador publicou uma foto em suas redes sociais segurando o objeto e escreveu apenas "item de colecionador". Mas a surpresa veio logo depois. Em outra publicação, Paddy revelou que pagou nada menos que $3.700 pelo banco. Para algumas pessoas, pode parecer um valor absurdo pagar tanto dinheiro por um simples banco. Mas, considerando a importância histórica daquele evento e o fato de o objeto ter sido utilizado durante uma luta tão marcante, Paddy claramente enxergou aquilo como uma peça especial para sua coleção. No entanto, o assunto não terminou aí. Paddy também aproveitou para comentar sobre a polêmica envolvendo a decisão de Ilya durante a luta. Após o confronto, algumas pessoas sugeriram que Ilya teria desistido, e essa opinião claramente não agradou ao lutador inglês. Quando questionado sobre a possibilidade de um lutador desistir no banco durante uma luta, Paddy foi bastante direto. Ele explicou que, se seu próprio treinador dissesse que a luta estava encerrada, ele simplesmente não aceitaria abandonar o combate dessa maneira. Na visão de Paddy, se ainda existe uma possibilidade de continuar lutando, um verdadeiro competidor deve permanecer de pé e tentar encontrar uma solução dentro do octógono. Paddy deixou claro que, para ele, não existe desistir sentado no banco. Na opinião do lutador, quem entra para competir precisa ter mentalidade de guerreiro. Mesmo quando a situação fica extremamente difícil, ele acredita que os atletas devem continuar lutando enquanto houver uma oportunidade.
A declaração mostra mais uma vez a personalidade de Paddy, que nunca teve medo de expressar suas opiniões sobre outros lutadores. Agora, além de levar para casa uma lembrança bastante inusitada do evento, ele também deixou sua posição sobre o episódio muito clara. Para Paddy, lutadores não devem simplesmente abandonar uma batalha enquanto ainda existe uma chance de continuar. Vamos passar para outras notícias. Paddy Pimblett está vivendo um momento de enorme confiança depois de conquistar uma vitória espetacular sobre Benoit Saint-Denis, colocando toda a divisão dos leves em alerta. Com o embalo dessa vitória, Paddy deixou claro que seu único objetivo agora é conquistar o cinturão do UFC. O lutador inglês afirmou que está disposto a enfrentar absolutamente qualquer um se isso significar ficar mais perto de uma disputa pelo título. E isso pode incluir até mesmo seu grande rival, Ilya. A rivalidade entre os dois já é conhecida pelos fãs. E agora, com ambos buscando se aproximar do cinturão, a possibilidade de um confronto entre eles parece cada vez mais real. Paddy também citou Charles Oliveira como um dos adversários que gostaria de enfrentar. Com sua habitual confiança, ele analisou como poderia ser esse duelo e afirmou que caso Charles tente levá-lo para o chão, ele acredita que será capaz de conseguir uma finalização. Por outro lado, Paddy espera que Charles prefira trocar golpes em pé. Na visão do inglês, se os dois decidirem abandonar completamente o jogo de grappling e partirem para a trocação, o resultado seria uma verdadeira guerra de 5 rounds. Mas Paddy também falou sobre as críticas que recebe constantemente. Segundo ele, sempre que consegue uma grande vitória, algumas pessoas tentam diminuir seu desempenho. Ele acredita que os críticos simplesmente mudam as regras do jogo para evitar reconhecer sua evolução. Paddy, no entanto, deixou claro que não se importa com o que os outros dizem. Enquanto continuar vencendo, recebendo dinheiro e avançando em direção ao seu objetivo, ele estará satisfeito. E esse objetivo é enorme. Paddy afirmou que quer se tornar campeão mundial indiscutível e fazer história como o primeiro campeão mundial vindo de Liverpool. Para ele, isso não é apenas um sonho, é seu destino. Pode acontecer na próxima luta ou daqui a 10 combates, mas Paddy está convencido de que, em algum momento, será campeão. E quando perguntaram quem ele gostaria de enfrentar a seguir, sua resposta foi simples: Justin, Poirier, Charles ou qualquer outro nome da divisão. Paddy deixou o recado mais claro possível: quem estiver no caminho do título pode ser o próximo. Vamos passar para outras notícias. Colby Covington agora está recusando o confronto de wrestling contra Belal Muhammad, e a decisão veio depois de uma intensa confusão entre os dois lutadores. No último fim de semana, durante o RAF 1, Belal derrotou Ben Askren, enquanto Colby venceu Arman e conquistou o cinturão de campeão crossover dos pesos cruzadores da RAF. Após o evento, a organização anunciou que Colby e Belal seriam os protagonistas do RAF 12, marcado para o dia 22 de agosto. Porém, durante a coletiva de imprensa pós-evento, a situação entre os dois saiu completamente do controle. Os lutadores começaram uma discussão acalorada e, em determinado momento, Belal lançou um chute contra Colby. A segurança precisou entrar rapidamente para separar os dois e evitar que a confusão se transformasse em algo ainda maior. Agora, Colby afirma que não quer mais essa luta. Em entrevista ao Submission Radio, Colby declarou que, como campeão, ele acredita ter o direito de tomar as decisões sobre seu próximo desafio. Segundo ele, conversou com os responsáveis pela organização e tomou uma decisão executiva para abandonar o confronto contra Belal. Colby afirmou que Belal demonstrou não ter profissionalismo e criticou duramente seu comportamento durante a coletiva. Ele destacou que Belal havia falado anteriormente sobre ser um exemplo para as crianças e representar o povo. Mas, logo depois, teria se levantado e tentado atacá-lo. Para Colby, essa atitude foi completamente inaceitável. O campeão também afirmou que a RAF sabe que ele poderia derrotar Belal em uma luta de wrestling em 60 segundos ou menos. Na visão de Colby, Belal não estaria interessado em competir no wrestling e tentaria transformar o confronto em uma luta física, o que, segundo ele, seria pouco profissional. Além disso, Colby declarou que Belal não é uma grande estrela e não gera interesse suficiente para uma disputa pelo cinturão. Em vez disso, ele acredita que Arman merece uma revanche. Colby afirmou que está disposto a enfrentar Arman novamente para provar que é o melhor wrestler crossover do planeta e o maior atleta crossover da história da RAF.
Caso Arman não aceite o confronto, Colby já tem uma longa lista de possíveis adversários, incluindo Michael Chandler, Tyron Woodley e até uma possível trilogia contra Kamaru Usman. Por enquanto, Colby deixou sua posição muito clara. Belal está fora dos seus planos. Vamos passar para outras notícias. Dustin Poirier voltou a chamar atenção ao falar sobre o futuro de Michael Chandler, e desta vez suas declarações foram bastante diretas. Durante uma participação recente, Dustin comentou sobre os próximos passos de Chandler, que teria indicado a possibilidade de subir para a divisão dos meio-médios, depois de sofrer uma derrota para Mauricio Huffy. Mas Dustin não parece acreditar que essa seja uma boa decisão. Apesar de deixar claro que os dois já resolveram suas diferenças e até apertaram as mãos, Dustin não conseguiu esconder sua surpresa com a possibilidade de Chandler continuar competindo em uma categoria ainda mais pesada. Com um tom descontraído, ele questionou o que Chandler estaria fazendo e, logo depois, sugeriu que talvez fosse hora de pensar na aposentadoria. Dustin chegou a brincar, dizendo que os dois poderiam estar caminhando juntos para a aposentadoria. Porém, em seguida, ele deixou claro que, na verdade, acredita que Chandler deveria considerar seriamente essa possibilidade. A preocupação de Dustin está relacionada principalmente ao desgaste físico que Chandler vem acumulando ao longo de sua carreira. Segundo Poirier, se lutadores da divisão dos leves, competindo nos 70 quilos, já estão conseguindo causar tanto dano a Chandler, a situação poderia ficar ainda mais perigosa quando ele enfrentasse atletas naturalmente maiores na categoria dos meio-médios. E esse é justamente o ponto levantado por Dustin. Se Chandler já está recebendo muito dano contra adversários da divisão dos leves, o que aconteceria quando ele enfrentasse lutadores de 77 quilos, que naturalmente possuem mais tamanho, força e potência? Para Dustin, subir de categoria pode não ser a solução que Chandler está procurando. A declaração também mostra que, apesar da antiga rivalidade entre os dois, Dustin parece estar falando por preocupação com a saúde e a segurança do ex-rival. Os dois já tiveram momentos bastante tensos no passado, mas aparentemente conseguiram deixar essas diferenças para trás. Agora, Dustin acredita que Chandler precisa pensar cuidadosamente sobre seu próximo passo. Subir para os meio-médios pode significar enfrentar adversários ainda maiores e mais fortes, enquanto continuar nos leves também representa um enorme desafio. Por isso, na visão de Dustin, talvez seja o momento de Chandler considerar uma decisão muito difícil: encerrar sua carreira enquanto ainda pode sair do esporte em seus próprios termos. A mensagem de Poirier foi clara. Antes de subir de categoria e enfrentar ainda mais perigo, Chandler deveria pensar seriamente em se aposentar. Vamos passar para outras notícias. Ian Garry falou sobre o pior cenário que poderia enfrentar em sua próxima luta contra Islam Makhachev. E a resposta do irlandês deixou bastante claro o tipo de combate que ele não quer viver dentro do octógono. Ian está se preparando para desafiar Islam pelo cinturão dos meio-médios no UFC 330, marcado para o dia 15 de agosto. E quando questionado sobre o pior resultado possível para ele, sua resposta foi simples: passar 25 minutos sendo controlado no chão e terminar a luta em um combate completamente monótono. Segundo Ian, Islam é um wrestler e grappler de nível excepcional. Se o campeão conseguir manter a luta no solo e controlar o ritmo, usando seu wrestling e seu grappling, ele pode simplesmente sufocar o adversário durante todos os 5 rounds. Ian descreveu a situação de uma maneira bastante curiosa. Para ele, Islam pode ficar por cima como se fosse um cobertor pesado, tornando extremamente difícil qualquer tentativa de movimentação ou fuga. E para Ian, isso seria o pior cenário possível. O irlandês afirmou que uma luta desse tipo não seria divertida para ninguém. Não seria divertida para ele como competidor. Não deveria ser divertida nem mesmo para Islam. E principalmente não seria interessante para os fãs assistindo em casa. Na visão de Ian, Islam já mostrou que é capaz de executar exatamente esse tipo de estratégia quando disputou o título mundial. O campeão consegue controlar seus adversários, neutralizar seus movimentos e utilizar seu jogo de grappling para dominar grandes períodos da luta. Por isso, Ian acredita que precisa estar preparado para evitar que Islam tenha esse tipo de controle. O desafio será enorme. Para vencer, Ian terá que encontrar uma maneira de impedir que o campeão estabeleça seu ritmo no wrestling e consiga levá-lo para o chão repetidamente.
Ao mesmo tempo, Ian parece acreditar que seu estilo de luta pode apresentar problemas completamente diferentes para Islam. Mas existe uma coisa que ele definitivamente não quer ver acontecendo: passar 25 minutos preso no chão, sem conseguir criar oportunidades para atacar ou mostrar seu próprio jogo. Para Ian, esse seria um verdadeiro pesadelo. Agora o confronto promete colocar frente a frente dois estilos muito diferentes, e o grande desafio será descobrir quem conseguirá impor seu plano de jogo quando os dois heróis finalmente estiverem dentro do octógono. Vamos passar para outras notícias. Dana White também comentou sobre a atuação de Kamaru Usman após sua derrota por decisão dominante para Du Plessis. E, apesar do resultado negativo, o presidente do UFC fez questão de elogiar o veterano por aceitar um desafio extremamente difícil contra um adversário muito maior. Usman entrou no combate sabendo que enfrentaria uma diferença significativa de tamanho, mas mesmo assim, decidiu subir de categoria e encarar um dos atletas mais perigosos do esporte. Para Dana, isso merece reconhecimento. O dirigente deixou claro que não acredita que essa derrota signifique o fim da carreira de Usman. Pelo contrário, Dana destacou que o ex-campeão mostrou que ainda possui qualidades importantes para competir em alto nível. Segundo ele, Usman ainda tem um queixo de ferro e provou que continua sendo um lutador de elite. A derrota, portanto, não muda automaticamente a opinião de Dana sobre o futuro do atleta. Usman também parece compartilhar dessa confiança. O lutador acredita que ainda possui as ferramentas necessárias para competir entre os melhores do mundo e não descarta a possibilidade de retornar à divisão dos meio-médios. Foi justamente nessa categoria que Usman conquistou uma grande vitória sobre Joaquin Buckley em sua última aparição antes de subir de peso. Agora, depois de enfrentar um adversário muito maior, Usman terá que decidir qual será o próximo capítulo de sua carreira. Dana, no entanto, aconselhou o veterano a não tomar nenhuma decisão precipitada. Para o presidente do UFC, Usman precisa primeiro voltar para casa, descansar e permitir que seu corpo se recupere completamente antes de pensar no próximo combate. Durante a entrevista, Dana também foi questionado sobre o futuro de Conor. Ele explicou que esse assunto não deve ser discutido neste momento, porque Conor ainda precisa passar por uma cirurgia no joelho e, posteriormente, enfrentar um longo processo de fisioterapia. Dana afirmou que somente depois que os médicos autorizarem o retorno aos treinos intensos, será possível começar a conversar novamente sobre uma possível volta de Conor ao octógono. Por enquanto, o foco deve estar na recuperação. E no caso de Usman, Dana deixou uma mensagem bastante positiva. A derrota para um adversário muito maior não significa que sua carreira chegou ao fim. Ele teve uma grande luta, mostrou resistência e provou que ainda tem condições de competir em alto nível. Agora, resta descansar, se recuperar e decidir cuidadosamente qual será o próximo passo.